Fala moçada, professor Rodolfo Damasceno na área. Vamos iniciar aqui mais um conteúdo da geografia no projeto Super Enem IFCE, tá? Vamos trabalhar aqui nessa aula o tema, tá, de demografia. E na sequência a gente pega um tema aqui sobre urbanização. Vamos fazer esses dois conteúdos casados. Depois lá na próxima aula a gente vê o mapinha mental referente a esses conteúdos e resolução de questão, tá certo? Então vamos lá, segue aqui comigo. Tema, certo? Demografia, tá? Vamos falar da população, tá? Então é um assunto bem interessante que a gente consegue também dialogar ele com várias áreas. Lembrando que demografia aqui, ó, dentro do nosso top 5, ele é o quarto assunto, tá? E aí vamos falar aqui Brasil populoso e povoado. Você tem que saber estabelecer a diferença desses dois conceitos, tá certo? Então vem comigo. Então vamos lá. Para começar essa aula, nesse exato momento, dia 13/10/2022, quanto nós somos no Brasil? Quanto é que você acha que... Qual é a população do Brasil, hein? As estimativas do IBGE é que nós estamos somando, nesse exato momento, 215.219.929 pessoas no Brasil. Lembrando que o Brasil, quinto maior país em extensão territorial do mundo, apresenta-se aí também com a quinta maior população, certo, do globo. E aí a pergunta que vem, o Brasil é povoado e populoso, ou só povoado e populoso? Aí é necessário que você estabeleça essa diferença. Vamos lá, 5 países mais populosos do mundo. Quem você acha que está no primeiro lugar? Hein? Acertou quem falou? China, com 1,4 bilhão de habitantes. Quem é que você acha que está no segundo lugar? Hein? Vamos ver? Índia, com 1,3 bilhões de habitantes. E, segundo estimativas, a Índia tende a passar a China daqui a alguns anos, porque o crescimento demográfico da China está diminuindo. Inclusive, aqueles já reviram aquela política do filho único, né? Que proibia que os casais tivessem mais de um filho. Pois é, a China já está revendo isso porque eles conseguiram ali desacelerar o crescimento da população. Terceiro lugar, Estados Unidos, com 329,5 milhões de habitantes, tá? E aí, Indonésia, com 273,5 milhões de habitantes, e o Brasil ali na casa dos 215 mil. Aqui está 213 mil, tá? Mas agora nós somos 215 milhões, tá? E não para de crescer. Se você entrar ali no site do IBGE, estimativas, você tem lá a atualização em tempo real da população brasileira e outros dados estatísticos sobre a população bem bacana. É bom lembrar que os dados que eu vou apresentar aqui nessa aula sobre população são estimativas com base no último censo de 2010, tá certo? E aí era para ter tido esse censo atualizado em 2020, mas por conta ali da pandemia, né, 2019, 2020, atrasou tudo, e o censo está sendo realizado agora. Então a gente está com uma defasagem de dados relativos à população. E por que o censo, esses dados do censo são importantes, certo? São importantes para embasar políticas públicas. O censo é aquele retrato da população, quanto nós somos, onde estamos, quem é o brasileiro que está aí nas diversas regiões, nos rincões do Brasil. Então o censo, ele serve para isso. Você já respondeu o censo alguma vez? Teve essa oportunidade? Bem bacana. E lá no site do IBGE tem bem mais informações sobre o que é o censo, esses dados espacializados com mapinhas interativos, tá? Então vamos lá. Populoso e povoado, tá? O slide anterior mostrou ali a relação dos 5 países mais populosos. Deu para perceber que populoso é quando eu estou falando de quantidade de habitantes, tá? Então eu mostrei ali no slide anterior os países que têm maior quantidade de habitantes. E povoado fala da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, como está distribuído essa população no espaço geográfico, no território, certo? Brasileiro. E várias aulas passadas, em questões do Enem que eu discuti aqui com vocês, mostrei o mapa do Brasil com a densidade demográfica, inclusive, de forma intencional para preparar para esse momento, tá? Olha aqui, pronto. Falando dessa diferença de populoso e povoado, populoso é a quantidade absoluta de habitantes, tá aqui, ó. Quantidade absoluta de habitantes no país, e depois a
povoado, a quantidade de habitantes ali distribuído, tá? Então coloque isso em mente para você poder diferenciar se o Brasil é um país populoso e povoado, tá? E aí vamos para densidade demográfica, o que isso representa, o que isso significa. A densidade demográfica é o conceito populacional referente à média do número de pessoas existentes por unidade de área, tá? Em uma dada localidade. E é geralmente medida em relação a habitantes por quilômetros quadrados. Então, pense assim, na cidade que você está agora, quantos habitantes existem por quilômetro quadrado? Quantos habitantes eu consigo? É 2 habitantes? É 10 habitantes? É 20? É 60? É 200? É 500 habitantes por quilômetro quadrado? Isso é a densidade demográfica de um lugar. Você pode medir a densidade demográfica de uma cidade, de uma região, de um estado, região e do próprio país, tá? E o IBGE faz isso através do seu censo demográfico, ele consegue, depois de enumerar, pegar aquelas informações e estabelecer a densidade demográfica, tá? Olha aqui um mapinha muito bonitinho da densidade demográfica do nosso país, tá? Lembrando que é um mapa com base no censo de 2010, tá? Vai ser legal quando sair esses dados novos, a gente fazer um comparativo. O que mudou na densidade? Será que se intensificou? Será que se distribuiu mais pelo país? Vamos lá. Então você repara aí no mapa que a maior concentração populacional no Brasil, tá, vai estar localizado onde? Para a gente começar a responder isso, é interessante que você observe o mapa. Lembra que eu falei, o mapa, ele traz informações, certo? Essas informações, ó, estão dadas aqui na legenda. E a legenda vai trabalhar com cores. E ele faz uma gradação de cores, do amarelo mais claro, assim, até o vermelho mais intenso. O que ele quer dizer com isso? Que onde é situado regiões mais claras, com cores mais claras, a densidade demográfica é menor. Quando eu tenho cores mais escuras, até esse vermelho intenso, eu tenho uma densidade demográfica mais elevada, tá certo? Então observem aqui que as cores mais claras estão ali, ó, dominando a região norte do país, parte da região nordeste e parte aqui do centro-oeste, pegando também parte aqui da Bahia. Onde é que está mais escurecido? Que você consegue observar aí nesse slide, tá? Com certeza, o seu olhar foi direcionado para essa região aqui, ó, sul, centro, certo? O sul aqui, o sudeste, toda essa zona litorânea aqui, ó, olha aqui, a intensidade dá para circular aqui, ó, tá? Toda essa área. A densidade demográfica, ela se destaca, tá certo? Daí a gente pode tirar o quê? Capitais dos estados, há uma maior concentração populacional nas capitais dos seus respectivos estados, tá? No litoral, como eu já cerquei aqui, ó, tá? O litoral apresenta maior quantidade de pessoas, maior densidade demográfica, tá certo? Tá? Onde há menor concentração populacional, o mapa já está revelando aí através das cores, tá? No interior do país, à medida que eu avanço para o interior do país, a densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados diminui, tá? E são os vazios demográficos, tá? E aí a nossa densidade demográfica média, com base no IBGE censo de 2010, tá? Deixar isso bem destacado, é de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Mas como eu mostrei bem no início dessa aula, como nós somos 215 milhões, não 213 milhões, isso aqui é a densidade demográfica do Brasil quando estava na casa de 213 milhões. Com 215 milhões, é possível que essa densidade demográfica tenha aumentado, tá certo? Então você observa isso, maior concentração de população na capital dos estados. Olha só, interessante, quando você vai aqui para o norte do Brasil, aqui, ó, Manaus tem um vermelhozinho, ó, que é uma concentração, maior concentração populacional na região norte, tá? Boa Vista, tá? Macapá, tá? Rio Branco. Então a gente tem aqui, né, as capitais desse respeito, Palmas, tá? Nós temos aqui essa concentração, essa densidade demográfica, tá certo? E aqui, a densidade demográfica, ela pode ser medida por região. Quando eu estabeleço a regionalização do Brasil, eu posso pegar e ver qual é a região do Brasil com maior densidade demográfica. E aí, para você,
qual é a região com maior densidade demográfica com base no que você já viu até aqui, tá? Quando eu faço essas perguntas, não é achismo. Você tem que responder com base no conhecimento que você adquiriu até o momento, tá? Quem é a primeira região com maior densidade demográfica? Acertou quem falou Sudeste, tá? Lembrando que eu sempre falando ali, ó, do processo de urbanização, de industrialização, percebemos que a região Sudeste está em primeiro lugar, com 67,7% de habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que isso é com base no censo de 2010, tá? Do IBGE de 2010, tá? Então aqui nós temos aí Sudeste como essa primeira região, tá? A segunda região encontra-se ali, ó, mais ao sul, sul do país, 38,3 habitantes por quilômetro quadrado. Depois, em terceiro lugar, aqui o nosso Nordeste, 27,3 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Centro-Oeste, 5,86 habitantes por quilômetro quadrado. E último, aqui o Norte, com 2,6 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Isso mostra o quê? Que a população brasileira está mal distribuída no território, tá certo? Então você vê ali com a concentração grande de gente aqui nas capitais no litoral e um vazio demográfico nessas outras regiões centro-oeste, parte norte do país, tá? Crescimento populacional. Então, apesar da população brasileira continuar crescendo, se você entrar lá no site do IBGE, vai ter lá a estimativa de crescimento em tempo real, vai ver que o número só aumenta. Apesar da população continuar crescendo, hoje esse aumento ocorre em ritmo muito mais lento do que em décadas anteriores, tá? A velocidade de crescimento da população é bem menor do que em décadas passadas, décadas de 50, 60, 70, tá? Conforme o IBGE de 2019, a taxa de fecundidade, ou seja, o que é a taxa de fecundidade, pessoal? Número de filhos por mulher reduziu de 6,3, ou seja, você tinha uma taxa de 6,3, certo? Filhos por mulher na década de 1960 e reduziu para quanto? Com base nos dados de 2010. Olha só, 1,7 nascimentos por mulher. Isso já é uma projeção de 2019. Então, as mulheres da década de 60 até aqui tiveram uma quantidade menor de filhos, porque isso reflete uma mudança, tá, nas estruturas sociais. Naquele tempo, a mulher não trabalhava tanto, não ia para faculdade, trabalho, e essa mentalidade mudou à medida que você tem as mulheres entrando no mercado de trabalho. Tá? Isso alterou aí essa dinâmica. É só você perguntar aos seus pais, ver quantos assim filhos os seus avós tiveram, tá? E comparar com a quantidade de filhos que seus pais tiveram e depois a quantidade de filhos que você pretende ter. Tá? Então, isso há uma mudança na sociedade devido aí a implicações econômicas, sociais, tá? Então, o IBGE ele vai medir isso, ele traz aí uma taxa de fecundidade de 1,7 filhos por mulher, tá certo? Vamos lá. Fatores que vão influenciar o crescimento populacional, tá? Quais são os fatores? Condições sociais, tá? Essas condições é escolaridade, aumento da escolaridade, a população passou a estudar mais, e no caso até as mulheres, tá? O IBGE também ajuda a trazer aí dados relativos à disparidade e desigualdade de gênero, muito interessante para você verificar como o país continua tendo medidas de disparidades entre homens e mulheres muito grandes, mas a partir desses dados é possível conseguir fazer políticas públicas para diminuir essa disparidade entre gêneros. Então, escolaridade, saúde, alimentação, olha outro ponto aqui interessante, moradia, que se refere aqui, ó, a parte de urbanização, tá? E acesso à água tratada. São elementos, são condições sociais, tá? Condicionantes sociais que ajudam aí, que vão influenciar no crescimento da população, tá? Os países que têm essas áreas, setores, escolaridade, saúde, alimentação, moradia, saneamento básico em alta para a sua população, isso influencia fazendo com que a população diminua crescimento, tá certo? Condições econômicas, como salário, ou seja, renda, né? Nível de emprego alto e, consequentemente, nível de desemprego, índice de desemprego mais baixo. Então, são fatores ali sociais e fatores econômicos que vão influenciar no crescimento de uma população, tá certo? Vamos lá. Como é que é o cálculo do crescimento? Calma.
Ninguém vai pedir para você fazer um cálculo lá na prova, na parte de geografia, a não ser que haja ali na prova de matemática algo que puxe o conteúdo da geografia relativo à demografia e trabalhe com um cálculo para você, tá? O pessoal se assusta logo com o cálculo. Então, vamos lá. Cálculo do crescimento pode ser estabelecido um crescimento vegetativo ou chamado crescimento natural, tá? Que corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, o IBGE vai lá, vai ver qual é a taxa do número de nascimentos, certo? E vai deduzir da taxa de mortalidade para estabelecer o chamado crescimento vegetativo, para saber se essa população está crescendo ou está diminuindo. E temos outro elemento aqui, que é o saldo migratório, certo? Imigração e emigração. Corresponde à saída, que é emigração, não vá confundir, vou deixar bem claro aqui, e a entrada, imigração de pessoas no país. Então, para saber fazer um cálculo de crescimento da população, você vai pegar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade e vai obter aí o crescimento vegetativo. E depois vai olhar o saldo migratório, quantidade de pessoas que saíram do país e a quantidade de pessoas que entraram no país, tá certo? Natalidade e mortalidade. O que é? A taxa de natalidade corresponde ao número de crianças nascidas vivas em um período de 1 ano, tá certo? Quanto à taxa de mortalidade, é o número, certo? Corresponde ao número de óbitos no período também de 1 ano, tá? Tá nascendo mais gente? Tá morrendo mais gente? Tá? Vai ser curioso, sim, sabe? Não sei, curioso, mas não sei se é a palavra mais correta. A gente vai observar também o impacto que a pandemia vai trazer nesses índices de taxa de mortalidade, tá? A gente vai, a partir do censo aí, pesquisas futuras vão mostrar como é esse dado, certo? Como esse dado traz aí o impacto dentro dessas estatísticas populacionais, tá? Então é coisa que o IBGE e outras pesquisas vindouras vão trazer aí pra gente. Trago aqui um um gráfico para a gente analisar. Lembrando que o Enem adora gráfico, mapas, tabelas. E aqui eu tenho um gráfico com taxas brutas de natalidade e de mortalidades do ano de 2010 e 2060. Aí já é projeção, tá certo? Sempre quando ele traz aqui um ano que está à frente do nosso, é uma projeção, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui na linha de cima, você tem uma taxa bruta, certo, de natalidade, tá? E a linha de baixo, a taxa aqui de mortalidade, tá? Aqui, taxa de natalidade. Aí o que que vai acontecer? Você percebe que lá de 2010 até um ponto aqui, ó, entre 2046 e 2050, o que que vai acontecer? Olha só, vamos estabelecer aqui. O número de nascimentos está, certo, diminuindo e a taxa de mortalidade está alcançando, a linha da taxa de mortalidade está alcançando a taxa de natalidade. Até um ponto em que vamos chegar numa situação em que a taxa de mortalidade vai ser superior à taxa de natalidade. Aqui você observa que a taxa de natalidade é maior, está acima da taxa de mortalidade, e à medida que o tempo vai passando, essa taxa de mortalidade vai crescer. E aí você tem que entender o que está acontecendo aqui. Como assim, professor? Vai estar morrendo mais gente no futuro? O que está acontecendo? Ora, nos últimos anos, as condições de saúde, educação, saneamento básico foram melhorando para a população. Isso acarretou no impacto no crescimento populacional, como foi visto, né, que foi nascendo menos gente. A taxa de natalidade, a taxa de fecundidade foi diminuindo. E como há uma maior qualidade de vida, a população vai viver mais. Consequentemente, no futuro, Brasil, por volta de 2046, 2050, a população na casa da terceira idade, população idosa, vai ser mais abundante, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento em que essa população idosa vai falecendo e a taxa de natalidade vai sendo mais baixa, tá? E então é isso que esse gráfico está mostrando. A taxa de mortalidade vai crescer porque chegar um ponto em que a população do país vai ser uma população mais idosa e vai nascendo menos gente, tá? Então esse gráfico ele mostra isso. Claro que aqui você trabalhando com perspectivas de estatísticas, tá certo?
E aí, ó, eu falei do saldo migratório. Para a gente olhar esse desenho aqui e não esquecer, ó. Imigração é entrada, tá? E emigração é saída, tá? Não confundir, tá? Esses dois termos. Então, imigração é daqueles que entram no país e emigração dos que saem, tá certo? E aí os dados da época de 2010, do censo de 2010, mostraram, por exemplo, que teve uma entrada muito grande de imigrantes vindo dos Estados Unidos e do Japão para o Brasil. E também mostrou que uma quantidade de brasileiros que estavam no exterior voltaram. Aquela época, tá certo? De 2010. Então, os dados do IBGE vão ser atualizados, vão mostrar como é que esse saldo migratório está. Mas é só para você ter ali uma noção do que é essa diferença do saldo migratório. Vamos seguindo. Para falar também de demografia, temos a estrutura da população. Podemos olhar para a estrutura da população da seguinte forma, tá? Aqui, ó, em gênero, idade, ou seja, a pirâmide etária, estrutura na parte da educação, população rural e urbana, domicílios, trabalho e rendimento, indígenas, cor e raça. É assim que a gente pode olhar para a estrutura da população, muitas vezes cobrada aí no Enem, esses tópicos. Vamos explorar alguns aqui, tá? No caso, vamos deixar de fora no momento trabalho, rendimento e domicílios. Na aula fica muito extensa e eu ainda quero entrar em urbanização com vocês. Segundo os dados do PNAD, né, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, em 2019, o número de mulheres no Brasil era superior de homens, ou seja, está aqui, ó, a população brasileira era composta, e acredito que não vai mudar muito, né, 48,2% de homens, 51,8% de mulheres. Tá? Então, a população brasileira é majoritariamente formada pela população feminina, tá certo? Por esses dados aqui de 2019, e acredito que a população feminina ainda vai continuar elevada nos próximos censos, tá? Aí, outra forma de olhar a população brasileira é pela chamada pirâmide etária, ou seja, pela idade. E também ali, ó, a idade de homens e mulheres. E essa é uma questão que costuma cair corriqueiramente em vestibulares e Enem para o aluno analisar pirâmides etárias. Vamos lá entender essa pirâmide aqui, ó. É uma pirâmide etária do Brasil, tá? Do ano de 2012 e outra pirâmide etária em 2019. Vamos lá. De amarelo, a pirâmide etária de 2012. Observem aqui que a nossa base da nossa pirâmide ela é um pouco mais elevada, ela é um pouco mais cheia, tá? E o nosso topo é mais curtinho, tá? O que que acontece de 2012 para 2019? Olha aqui a mágica, olha aqui a animação, ó, olha isso. Em 2012, a base diminuiu. Antes você tinha até aqui, olha aqui a base, ó. Olha a base de 2012. Pessoal, o que é que isso está refletindo? Olha aqui o topo da pirâmide. A parte azul ó, ultrapassou a amarela. O que que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que de 2012 para 2019, a taxa de natalidade diminuiu, fazendo com que a base da pirâmide diminuísse. Tá? E o topo aumentou, a população mais idosa tem um número mais elevado. Olha como é que ficou aqui, ó, essa parte central está mais inchada. Então a população brasileira está envelhecendo, tá? Uma população adulta, tá? Então isso, a tendência é que se apresenta é que a base continue reduzindo, tá? Você pode ter essa mesma projeção lá no site do IBGE, não só para o Brasil, mas para cada região do país e até para a sua cidade. É bem interessante. Por isso que eu digo, vá lá no site do IBGE, que você tem várias animações, vários dados estatísticos, e isso ajuda ali no seu processo de aprendizagem sobre essa temática. Olhando para a área de educação, a gente pode medir o analfabetismo por região, tá? Então, o Nordeste aparece aí com 13,9% da população. Depois tem o Sudeste, 3,3%, Sul, 3,3%, tá? O Norte, com a taxa de 7,6%, e o Centro-Oeste, com 4,9%. A gente pode olhar a população urbana e rural, olhar para o Brasil nesse segmento. Tá? De novo, ó, trazendo aquela temática de espaço rural e espaço urbano. A população do Brasil, ela é majoritariamente urbana ou rural? Tá? O Brasil é um país urbano ou um país rural? Tá? Olha aqui, 84,7% da população vive em área urbana,
certo? E 15,2% em área rural. Aí lembrando que essa população ela está distribuída de forma desigual no território, tá certo? Porcentagem da população que vive em área urbana por região. Olha só que interessante. Nordeste, 73% vive em área urbana, ali, né, olhando 2015, tá certo? Aí a gente tem aqui, ó, Sudeste, 93%, Sul, 86%, Norte, tá? 75%. E aí, ó, Centro-Oeste, 90%. Observem que o Sudeste aparece aqui, ó, com a população majoritariamente em área urbana, região mais urbanizada do país, tá? Com maior concentração e densidade demográfica, tá? E a população residente por cor ou raça. Olha como é que o IBGE trabalha aqui. População indígena e amarela, 1,1%. População parda, 46,8%. População preta, 9,4%, e população branca, 42,7%. Percebam que a população brasileira é majoritariamente composta por população preta e parda, tá? Então, o Brasil tem essa característica. É como se você tivesse assim, se eu fosse fazer pensasse assim, eu botasse num saco toda a população brasileira e fosse tirar um representante, provavelmente seria uma pessoa, uma mulher, preta ou parda, porque compõe a maioria da população brasileira, tá? Isso é interessante, o dado do IBGE, porque ele ajuda a apontar como o Brasil é desigual na questão de cor ou raça, tá? Se a maior parte da população brasileira é formada por população preta e parda, a gente não percebe essa representatividade nos espaços políticos, nos espaços institucionais, nas universidades, tá certo? Então os dados do IBGE são bem interessantes para trabalhar essa crítica social que por vezes o Enem está lá cobrando, tá? Ele joga um dado do IBGE para você fazer uma leitura dessas questões sociais, tá? Quantidade de indígenas na população brasileira. Então, total de 896 mil indígenas, sendo o quê? Em terras indígenas, apenas 57,7%, tá? E em outras áreas, fora das reservas, 42,3%. Isso aí com base no IBGE 2010, tá certo? E aí, a gente vai entrar na próxima aula com a temática de urbanização e, na sequência, a gente vai resolver algumas questões, tanto de demografia quanto de urbanização. Espero vocês lá. Até a próxima!